Então fala rapaziada, começando mais um vídeo, e esse vídeo talvez seja o que eu esteja mais empolgado para estar gravando, porque hoje é o dia que eu vou estar trocando a minha Guerreira GTX 1050 Ti por uma RX 6750 XT Faunas Edition, a placa mais linda, na minha opinião, a Faunas Edition mais linda. Então eu tô muito feliz por estar podendo fazer esse upgrade, apesar de eu ter alguns probleminha aí com a minha placa mãe. Inclusive ela tá aqui, vou estar mostrando aqui pra vocês. Aqui, rapaziada, minha placa mãe, ela parou de passar energia pro processador. Eu ainda não levei na assistência, mas provavelmente pode ser uma espécie de baixa ou com problema aqui no VRM, ou até mesmo uma BIOS corrompida, né? Ela tá ligando normalmente, de ventoinha ligo, giro, ligo LED tudinho, mas não tá dando vídeo. Eu tô usando uma A320, uma básica de um colega meu. Então eu já fiz todos os testes, eu troquei a placa mãe e funcionou perfeitamente. É uma pena que essa placa aqui é muito boa, muito bonita, né? Mas fazer o que, né? Então vou estar fazendo um unboxing aqui e instalando a nova placa de vídeo. Tô muito feliz, rapaziada, muito mesmo. E vamos lá pro unboxing. Eis aqui a RX 6750 XT. Que placa linda, rapaziada. Linda demais. Uma das placas mais lindas que eu já vi. Faunas Edition. Placa linda, rapaziada, muito linda mesmo. Vou estar fazendo o teste, instalando aqui no PC. Vou estar colocando ela e já volto com vocês, beleza? E rapaziada, já coloquei a placa de vídeo. Ficou bem bonito o PC, vai ficar bem mais bonito quando tá tocando a placa mãe. Que, como eu disse, a minha era bem boa, mas felizmente ela deu aquele problema. Tá aqui a GTX 1050 Ti, que tá me servindo muito bem. Já passei ela adiante com um colega meu, já vendi ela. Então é isso, vou estar mostrando aqui ela, o desempenho dela aqui nos jogos. E rapaziada, pelo que dizem dessa placa aqui, que ela é muito quente, é simples, tá deixando ela bem boa. Eu fiz um pequeno undervolt e, cara, a placa ficou muito fria, undervolt, e também eu fiz uma curva de fãs, que de fábrica ela vem bem mal feita, essa curva de fãs, e melhorou muito. A placa ficou muito fria, tá batendo em torno de 60 graus, 65 graus, e ela sem undervolt ela bate em torno de 80 a 90 graus. Tava batendo 90 graus um jogo que tava jogando aqui, tava testando, e tava batendo 90 graus.
E eu fiz um undervolt nela, diminuí a voltagem. O clock eu mexi em torno de 50 MHz, que não faz nenhuma diferença. Eu posso estar diminuindo um pouco mais ainda a voltagem, aumentando e deixando o clock do mesmo jeito. Porém, como essa placa-mãe aqui é bem limitada, é uma A320, não quis estar fazendo isso. Mas eu vou estar mostrando para vocês aqui o pequeno undervolt que eu fiz. E cara, a placa ficou muito fria, zero barulho, ficou bem silenciosa também. Então para mim tá já o suficiente. E em torno de desempenho, cara, é absurdo o desempenho dessa RX 6750 XT comparado com a minha GTX guerreirinha aqui da MSI. Então, rapaziada, eu vou estar mostrando para vocês aqui o pequeno undervolt que eu fiz e a placa ficou muito boa. Então, rapaziada, eu vou estar abrindo aqui o soft da Adrenalina para estar mostrando para vocês a placa padrão do jeito que ela vem, só colocar no PC, baixar o drive e jogar, para você ver a diferença. Aqui você vem desempenhos, ajuste. Já tá feito o undervolt que eu fiz, mas eu vou estar voltando pela padrãozinha aqui, ó, modo padrão. Vou estar mostrando para vocês como é que ela fica em jogos. Então, rapaziada, já tô aqui no jogo e detalhe para esse controle da GameSun Cyclone 2. Controle muito bom, muito lindo, rapaziada. Totalmente compatível com o jogo, beleza? Como você pode ver aí o jogo, a temperatura já tá batendo 80 graus, rapaziada, 80 graus, consumindo os 200 watts e a placa tá 100% de uso. Então, você pode ver aqui, ó, 81 graus, agora deu. Acho que dá pra você ver aí, botei bem grande o MSI Afterburner. Vou estar mostrando a configuração pra você ver como tá tudo no Ultra. Então, rapaziada, vou estar colocando aqui a configuração aqui tudo no Ultra. Vou estar também desativando o FSR, deixar tudo nativo no Ultra, para você ver aqui o desempenho dela, tudo no padrão. Vou estar desativando aqui o FSR para você ver a temperatura, o consumo e a temperatura do hotspot com ela padrão do jeito que vem. E eu tá mostrando também a diferença com o undervolt. Então tá aí, rapaziada, tudo no Ultra, nativo, tudo desativado, tiração de quadro, FSR, e a placa tá batendo aqui a 77 graus. O hotspot dela tá a 98 graus e o consumo tá consumindo 200 watts. Apesar do jogo tá muito lindo, muito bonito, ela tá um pouco quente, né, rapaziada? Você vê que essa placa aqui ela é feita para trabalhar nessa temperatura, a construção dela é para isso, mas me incomoda um pouco essa temperatura. O clock dela tá em torno de 2650 MHz. No undervolt que eu vou fazer vai estar diminuindo um pouco, como você pode ver no hotspot aí, ó, tá em 103 graus, já aumentou. O hotspot dela tá em 103 graus. E a temperatura, você pode ver aqui, ó, passando o mouse, tá em 84. Então, vou estar mostrando aqui a diferença com o undervolt. Então, rapaziada, esse foi o undervolt que eu fiz. Eu diminui um pouco a tensão, diminui de uns 50 MHz do clock. E vocês vão ver que vai dar bastante diferença. Eu também aumentei um pouco a curva de fãs. E como você pode ver também, a qualidade do jogo tá a mesma qualidade, tudo no Ultra, com FSR desativado e gerador de quadro desativado também, beleza? Então vou estar mostrando para vocês aí, ó, tudo no Ultra, e para você ver o consumo da placa e a temperatura do hotspot também, que diminuiu bastante. Então, rapaziada, aqui no jogo, como você pode ver aí, ó, a temperatura já caiu para 64 graus, o consumo já foi para 148, que estava batendo os 200 watts de consumo. O FPS continua o mesmo, lembrando que tá tudo no Ultra nativo, rapaziada, e o hotspot tá em 77 graus, que tava batendo 107 graus.
como vocês podem ver aí, ó, 77, bateu 80 agora, mas já diminuiu mais de 20 graus na temperatura do hotspot, rapaziada. E a temperatura aqui da placa de vídeo diminuiu em torno de uns 15 graus mais ou menos. E o jogo tá muito lindo, continua muito bonito. O consumo caiu para 150 watts de consumo, estava batendo um pico de 201. E o jogo continua muito bonito. Eu vou estar ligando aqui o gerador de quadro e o FSR para você ver o desempenho dela, utilizando um pouco da tecnologia, né? Com tudo no Ultra, vocês vão ver a diferença de desempenho, como é absurda. Essa placa aqui ainda é um canhãozinho, em 2026. E tá aí, rapaziada, o FPS já foi para 110 FPS, 105, 115, nessa faixa aí. O hotspot continua baixo, a temperatura continua baixa. Então, rapaziada, como vocês podem ver, tudo certinho. Esse foi o vídeo. Se gostou, deixa o like, tamo junto.